Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o atendimento que aconteceu no dia 4 de janeiro de 2024. Foi um espírito que eu canalizei na casa da vovozinha. Esse espírito ele trabalhava para as forças contra-evolutivas, né? O nosso chamado, famoso e querido obsessor. Então, a gente foi conversando, né? Ele recebi esse espírito e estava conversando com o doutrinador e ele foi falando, né? Dizendo que não gostava muito, assim, não era interesse, mas ele fazia esse trabalho porque necessitava, né? Das coisas materiais e tudo, porque do outro lado da vida também tem as necessidades materiais. A mesma dependência que tem aqui desse lado, você vai levar para o outro lado. E isso faz com que você termine precisando, entrando em sintonia, trabalhando para essas forças contra-evolutivas, se tornando um obsessor. E a história dele é engraçada, que ele contou que naquele momento ele tinha acabado de noivar. Então ele disse, poxa, acabei de noivar e tudo, tá ajeitando minhas coisas aí vim aqui, né, vocês oferecendo outra oportunidade, né, de trabalhar para Jesus, trabalhar para o Cordeiro, para o bem. Mas ele, poxa, agora que eu tô conseguindo algo, né, do outro lado. Então veja a reflexão de as dependências materiais, prendendo a nossa evolução, né? Seja no âmbito afetivo, seja no âmbito material mesmo, né? Que a gente sabe que no plano espiritual, existe a plasmagem das coisas materiais, então existe a vida material. Então é muito interessante, fica essa reflexão do processo de cura da dependência material, é muito importante. Não é não deixar de viver a materialidade, mas depender dela. Isso vai travar o seu processo evolutivo, seja por causa de relações afetivas, seja por causa de questões materiais. Eu sei que nesse caso é mais radical, mas por isso que Jesus falava assim, né? Chega um momento da sua evolução que Jesus o convida a largar tudo e a segui-lo, porque realmente é largar tudo e me segue. Então é um nível mais elevado e nem sempre é necessário. Às vezes você pode levar sua vida comum, cotidiana, com seus apegos materiais equilibrados, que tá tudo certo. Mas existe um momento assim do espírito que realmente é uma virada de chave mais profunda, é um pouco mais desafiador. Mas aí cabe a cada um perceber esse processo. Só fica aqui esse relato desse espírito, como esse apego à materialidade, ou seja, as coisas materiais, que na nossa visão é muito simples, pode fazer você entrar em sintonia com forças contra-evolutivas. Então é preciso ter cuidado. Porque a gente, de certa forma, já faz isso aqui enquanto encarnado. Quando você vende o que você acredita, as suas questões morais, ou até se deixa ser manipulado para poder fazer certos trabalhos, como uma propaganda comercial muito agressiva, sabe? É um exemplo de venda de valores que você faz. Então, nesse sentido, você está trabalhando por forças contra-evolutivas, porque está usando de uma abordagem que atrapalha a evolução, uma abordagem invasiva. E a gente vive basicamente disso. Então, é bem complexo, mas fica aí a reflexão para vocês. Outro ponto interessante foi que ele falou que ele não se sentia tanto culpado, embora não concordasse, porque ele já via o cara todo maluco, todo perdido. Tipo, já perdido na droga, já perdido no álcool, já perdido na promiscuidade. Então, ou seja, já era um ato, pelo menos aqueles que a egrégora dele, a falange dele, colocava para ele fazer o processo obsessivo. Já estava quase totalmente perdido na visão dele. Então, ele não sentia tanta culpa porque o cara já estava praticamente, como ele dizia, o cara todo maluco, foi as palavras que ele usou. Então ele não se sentia culpado. Então aqui fica aquela reflexão, que isso aí está no Evangelho, que é ajuda-te e o céu te ajudará. Veja que até essas forças contra-evolutivas, elas conseguem perceber que você não está se ajudando, você está se ajudando. E quando você não se ajuda, eles fazem a sua atividade sem sentir remorso nenhum, porque eles pensam que você não está se ajudando, então eu também não vou me sentir culpado se eu afundar ele de vez. Então é sempre buscar fazer a sua parte, que até o obsessor vai ficar com dó de obsediar você. Olha aí, já fica a dica. Um grande abraço a todos.